Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Synology NAS. Nesse vídeo específico nós vamos explicar mais sobre backup, na qual nós vamos tentar explicar um pouco mais da regra 3-2-1, ou seja, 3 cópias que você tem que ter, 2 delas local na sua rede e uma off-site. Nesse vídeo nós vamos focar na questão off-site, ou seja, fora do seu network. Isso significa que, se por acaso você tiver 2 Synologies, um deles poderia estar funcionando na sua rede local e o outro poderia estar em qualquer lugar no mundo. Desse jeito você garante que, se por acaso acontecer qualquer coisa na sua empresa ou na tua casa, você continua tendo todas essas cópias em qualquer lugar que você decidir colocar. O começo desse vídeo vai ser bem parecido com o do vídeo anterior que eu postei, na qual eu mostrei como que você poderia fazer backup entre 2 Synologies, porém mais para frente do vídeo nós vamos explicar um pouco mais de como que você pode configurar o seu DNS, abrir algumas portas para que você consiga fazer essa configuração em qualquer lugar do mundo. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a explicar sobre esse vídeo, para você conseguir fazer esse tipo de backup, você tem que ter 2 Synologies. Não necessariamente que tem que ser o mesmo modelo, porém você poderia ter um com melhor desempenho, na qual estaria funcionando para todos os usuários, e um segundo com 1 bay ou 2 bays em outro local, simplesmente para garantir o backup. Outra coisa, você poderia configurar que esse segundo Synology desligaria nos horários que não estariam fazendo backup, ligaria nos horários que iriam fazer backup e depois desligaria após esse período. Então você sempre tem uma opção de configuração para evitar que o outro Synology fique funcionando 24 horas por dia. Outra coisa realmente importante é que esse outro local na qual nós vamos fazer o backup do Synology NAS, nós temos que ter a possibilidade de abrir portas. Caso contrário, esse caminho vai ser muito devagar e você não vai conseguir configurar de modo esperado. Então, nesse vídeo específico, nós vamos mostrar utilizando port forwarding e vai utilizar uma porta específica, ok, uma da sua escolha, mas vão ter que ter a possibilidade de abrir portas. Caso você não tenha essa possibilidade, não vale a pena você tentar fazer essa configuração porque ele não vai funcionar de modo correto. Mesmo assim, nós vamos vir aqui no nosso computador e vamos explicar um pouco mais sobre o nosso sistema. Aqui no meu computador eu tenho 2 Synology NAS, o primeiro que seria o Alpha e o segundo que seria o Beta, na qual esse Alpha realmente é uma máquina física e esse Beta seria uma máquina virtual. Não vale a pena você fazer backup de uma máquina física numa máquina virtual, porque mesmo assim, se teu sistema Alpha falhar ou qualquer HD falhar e você não conseguir recuperar essas informações, a tua máquina virtual vai falhar também e então não vale a pena. Não tenha máquinas virtuais. Mesmo assim, só para mostrar esse vídeo, nós vamos ter essas duas máquinas, uma delas é física e uma delas é virtual. Essa máquina na qual nós vamos fazer o backup, nós temos que ter o Hyper Backup instalado. E na outra máquina na qual nós vamos receber esse backup, se a gente vir aqui, nós temos que ter o Hyper Backup Voucher. Então significa que uma vai ter a possibilidade de mandar o backup e outra vai ter a possibilidade de receber o backup. Nessa segunda máquina não há necessidade de fazer o Hyper Backup, mesmo assim você tem que ter esse Hyper Backup Voucher. Outra coisa que nós vamos ter que fazer, aqui na parte de controle painel, nós temos que vir aqui na parte Share Folder e nós temos que criar um Share Folder chamado Backup, ou chamado qualquer nome que você quiser. No meu caso, eu criei esse chamado Backup. Outra coisa que eu vou ter que configurar seria permissões. Eu não quero que todos os usuários tenham permissões nessa pasta, então vou vir aqui e vou deixar só o meu Cyberlab com permissão. O guest, o Alan e o admin não vai ter permissões nessa pasta, justamente para garantir que, se por acaso eu fizer o backup, só o administrador vai ter acesso a essas informações e ninguém mais vai poder deletar ou vai poder modificar essas informações de backup dentro dessa pasta. Tendo isso em mente, então, nós podemos começar a fazer a configuração. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos vir aqui agora no meu Alpha e vamos abrir o Hyper Backup. Aqui no Alpha, porque eu não tenho nenhum backup setado, primeira coisa nós vamos ter que fazer todo o procedimento de setar. Se eu vim aqui na parte de Folders and Packaging, eu posso definir especificamente o que eu quero backupear. E se eu vim aqui em Entire System, eu posso escolher todo o sistema. No meu caso, eu quero que esse backup seja rápido, então eu vou colocar Folders and Packaging.
e vou selecionar essa opção de Remote NAS. Primeira vez que você for fazer esse backup, eu sugiro você ter os dois computadores na mesma rede, porque caso contrário, esse backup vai durar muito tempo e não é muito interessante. Então, o que nós vamos fazer? Nós deixamos esses dois computadores na mesma rede e vamos vir aqui na parte de Enter IP e ele vai fazer a varredura de todos os arquivos ou todos os Synologies que estariam na mesma rede. Uma vez que ele aparecer qual que é o Synology que eu posso escolher, eu vou tentar escolher o Synology chamado Beta. Então, no meu caso, só tem um Synology disponível, eu vou escolher o Beta. Aqui no nosso caso, eu sugiro você colocar Transfer Encrypted, porque nós vamos fazer depois uma transferência externa e posteriormente nós vamos utilizar o DNS do Synology, então ele vai criar um certificado SSL, então nós vamos fazer isso e vamos colocar Trust. E agora, aqui seria a porta. Eu posso colocar qualquer porta, eu vou deixar essa porta assim desse jeito, mas eu sugiro você definir uma porta que não esteja utilizando, porque essa mesma porta, eles vão ter que depois fazer o port forwarding. Então realmente vale a pena você utilizar uma porta que não está aberta ainda no seu roteador. Então agora nós podemos vir aqui e colocar login. Porque essa primeira configuração está sendo local, então ele vai aparecer essa informação, eu vou colocar yes, e ele vai aparecer essa página, porque eu não tenho certificado SSL válido ainda, eu vou ter que vir aqui avançado e colocar proceder. Então agora eu já posso fazer o login, no meu caso vou fazer o login no meu beta com o usuário Cyberlab. Uma vez feito o login, ele já vai aparecer a autenticação e agora nós vamos escolher aonde que nós queremos salvar o backup. Como eu falei no vídeo anterior, se por acaso você não criar essa pasta backup, você não vai poder fazer backup nessas pastas que são criadas automaticamente pelo Synology. Você tem que criar uma pasta na qual você vai salvar. Se por acaso você tiver a pasta mídia, pasta Docker e outras pastas, você pode fazer backup nessa, porém eu sugiro você fazer backup numa pasta específica na qual só o administrador vai ter acesso. Como eu configurei anteriormente a pasta backup, então essa seria a melhor opção para mim. Então eu vou vir aqui e colocar backup e agora vai aparecer o nome desse diretório. Eu vou deixar como alpha 1 porque eu não preciso fazer mais nada. Outra coisa que vale a pena lembrar é que se por acaso você já fez essa configuração anteriormente, você pode vir aqui e colocar relink to exist task. Porém, nós não fizemos isso, então vou deixar essa opção vazia. Ou eu não tenho nenhum HD externo conectado nesse outro Synology, então vou deixar essa opção vazia. Então agora eu posso apertar Next. E agora eu posso definir a pasta que eu quero fazer backup. Porque eu quero que esse backup seja super rápido, eu vou deixar essa pasta, na qual não tem nenhum arquivo dentro dela, e vou vir aqui e apertar Next. Agora eu vou escolher qualquer outros aplicativos, eu sugiro você definir todos os aplicativos, porém no meu caso eu vou escolher esse primeiro antivírus e vou colocar Next. Agora nós vamos definir o nome dessa task. Eu posso deixar essas informações como standard, eu posso selecionar para ele fazer o log, pelo menos eu sei o que está sendo modificado, e aqui seria os dias. Eu quero que todo dia, às 3 horas da manhã, ele comece a fazer backup, e pode ser que ele demore 1 hora, 2, 3, depende da quantidade de informações que eu tenho, porém a partir das 3 e possivelmente antes das 6, 7 horas ele deve terminar. Então posso deixar essas informações aqui e no sábado ele vai verificar a integração, vai verificar se todos os dados não foram corrompidos ou se todos os dados estão válidos lá, então nós vamos deixar esse Integrity Check ativado. Agora nós podemos ativar ou não a encriptação. Se por acaso você não ativar a encriptação, o administrador do outro Synology NAS, que tem acesso à pasta backup, poderia ver essas informações que estão fazendo backup. Se por acaso isso for um risco para você, eu sugiro você colocar Enable Client Side Backup, na qual nós vamos encriptar todos esses dados e sem você ter a chave de segurança ou o aplicativo de segurança, você não consegue acessar essas informações. Lembrando, se por acaso você perder a chave de segurança ou se você perder esse arquivo de configuração, você não vai ter chance de recuperar esse backup, porque, dependendo do tamanho da senha que você colocou, pode ser que demore muitos anos para fazer brute force. Então, tenha isso em mente. Agora, nós vamos apertar Next. E nós vamos deixar esse aqui como standard. Se eu quiser modificar a frequência ou rotação do backup, eu posso vir aqui para ele deletar as versões anteriores, ou eu posso fazer o Smart Recycling. Eu normalmente escolheria essa opção como Smart Recycling, na qual eu garanto que eu tenho um backup por mais tempo, com a mesma quantidade de números de backup. Lógico, se por acaso eu quiser ter o backup de todo santo dia, então não escolha essa opção, coloque só como essa opção Early Backup.
E agora nós vamos apertar Next. E agora ele vai fazer o overview de todas essas informações no meu backup. Eu vou apertar Done. Uma vez que essas informações iniciais foram setadas, ele vai aparecer essa informação para fazer o backup agora. Então eu vou apertar Sim. E agora ele vai começar a processar, verificar todos os meus arquivos e vai fazer o backup para garantir que todas as informações estão backupeadas nesse meu sistema. Para ver se realmente isso está acontecendo, eu posso vir aqui na parte de Hyper Backup Vault. Ele já apareceu a 100%. E aqui seria o Running Task. Se não aparecer nenhum Running Task, significa que esse backup foi completo e eu posso ir para a próxima etapa. Agora que ele fez esse backup inicial, no meu caso demorou alguns segundinhos porque eu não deixei muitos arquivos. Porém, se você tiver 1, 2, 3, 4 terabytes, vai demorar muito mais tempo. E dependendo da velocidade da internet, não vale a pena você fazer externamente ou utilizando a internet, por causa que o tráfego e o tempo desprendido para fazer backup vai ser muito mais alto, considerando que se por acaso você tiver um switch que tenha 1 GB, ele vai transmitir pelo menos 100 megabytes por second. Se por acaso você tiver 2.5, então vai ser mais e assim por diante. Mesmo assim, uma vez que essa atividade for completa, e aqui ele apareceu Successful, terminando essa primeira etapa, agora nós vamos ir para a segunda etapa, na qual nós vamos acionar um DNS, um sistema de DNS. Por quê? A não ser que você tenha um IP estático e ele nunca modifique ao longo do tempo, você não precisa fazer isso, mas se por acaso você tiver uma internet normal, residencial, possivelmente quando você reiniciar o seu roteador ou de tempo em tempo, esse IP vai ser modificado. Desse jeito, não é interessante você deixar um IP estático lá, e daí por acaso o roteador reiniciar e esse IP mudar, você não vai ter o mesmo IP. Por isso mesmo é interessante você utilizar o seu Dynamic DNS. Então como que nós podemos fazer isso? Nós vamos vir aqui na parte Control Panel, e nós vamos vir na parte de External Access, e nós vamos vir aqui na parte de DNS. No meu caso, eu já criei o meu cyberlab.synology.me, mas nós vamos explicar como que você pode criar ele. Para criar, você pode vir aqui Add e você pode escolher o tipo de domain. Lógico, eu vou utilizar o Synology por causa que é muito mais fácil para mim, porém você pode usar o Change IP, DNS e outras opções de DNS que já são pré-configuradas. Se por acaso você não quiser utilizar nenhuma dessas opções e se você quiser utilizar um DNS específico, você pode utilizar no Docker um aplicativo para fazer o Dynamic DNS. O importante é você ter esse Dynamic DNS para garantir que esse IP address externo sempre está atualizado. Feito isso, agora nós vamos ter que ir para a segunda configuração. A segunda configuração que nós vamos fazer vai ser o Port Forwarding, na qual nós temos que abrir o nosso roteador. Eu vou mostrar essa configuração específica para o meu roteador, porém eu acredito que cada roteador vai ser um pouco diferente. No meu caso, eu estou utilizando o Unify, na qual eu tenho essa página específica. Se por acaso você tiver outro tipo de roteador, você vai ter que verificar qual que seria a opção específica para o teu roteador. Mesmo assim, nós temos agora aqui o nosso Hyper, na qual eu já defini qual que seria a porta interna e qual que seria a porta forwarding, e aqui seria o IP address do meu beta. Então, se eu ativar essa opção e colocar apply, vale para lembrar que esse port forwarding e esse Synology tem que estar localizado no local final onde que você quer manter ele. Não adianta você fazer essa configuração dentro da tua casa e depois você mover esse Synology para qualquer outro lugar que não vai funcionar. Então tenha em mente que quando você mover para o local final, você vai ter que clicar na opção de atualizar o seu Dynamic DNS, e a segunda opção que você vai ter que fazer é abrir essa porta no local onde você está. Feito isso, agora nós podemos voltar aqui no nosso beta. Nós vamos vir aqui na parte de edição. Aqui já vai aparecer todas as configurações no meu task. Então se a gente vir aqui na parte de target, agora aqui nós podemos definir o nosso IP ou o nosso nome. Então como que nós vamos fazer? Agora nós vamos digitar o meu Dynamic DNS. No meu caso eu estou utilizando o Dynamic DNS Cyberlab, que aqui seria a porta 6281. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e apertar OK. Nesse momento, aqui ele já não está utilizando o mesmo IP address, ele está utilizando o meu Dynamic DNS. Para verificar se realmente ele está funcionando, agora eu vou escolher uma pasta dentro do meu Docker, vou colocar OK. Então agora eu vou fazer o backup de tudo. Como que esse alpha está fazendo backup? Ele está olhando externamente para o meu site, cyberlab.synology.me, e agora tentando acessar a porta 6218, e agora ele começa a fazer o backup. Se eu voltar aqui no meu beta, vim aqui e acessar o meu Hyper Backup Vault,
Agora, já aumentou a quantidade de informações porque eu adicionei mais arquivos. Se eu vim aqui no meu All Tasks e vim agora no meu Versions e Story, então tem as duas versões. A primeira versão foi feita localmente e a segunda versão foi feita externamente. Desse jeito nós podemos manter esse Synology NAS em qualquer lugar que nós queremos, só que vale a pena lembrar é configurar port forwarding antes de você tentar fazer o backup. Caso contrário, o teu roteador vai bloquear e ele não vai permitir ter o acesso para isso. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e achou interessante, não esqueça de deixar seu like. Considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.